O que significa de fato para Jesus ser o Redentor? O que significa que ele é o Salvador do mundo? Algumas pessoas têm um evangelho que retrata o Filho de Deus descendo para arrebatar uns poucos sortudos da maldição eterna. As almas são salvas e conduzidas para fora do mundo, para algum outro reino. E o resto do mundo pode se afundar no inferno, porque o que importa é que os escolhidos têm uma boia de salvação para si mesmos. E eles mal podem esperar para escapar. Só que então Jesus vem ao mundo e se ancora a essa realidade. Ele se afunda na nossa carne. Ele traz a nossa humanidade para si mesmo, para sempre. E mais do que isso, ele leva os nossos sofrimentos a si mesmo, suportando as nossas tristezas e carregando as nossas mágoas. Ele leva os nossos pecados sobre si mesmo e a iniquidade de todos nós é lançada sobre ele na cruz, conforme diz Isaías 53:7. E ainda mais que isso, ele toma sobre si a nossa maldição. Ele é erguido sobre um madeiro para poder suportar a reprovação que todos nós merecemos. Jesus não ignora o sofrimento, o pecado, a maldição. E ele também não se limita simplesmente a lançar o pecado no esquecimento com algum poder glorioso. Ele o leva sobre si mesmo. Ele o possui, ele o faz seu e depois o mata no seu próprio corpo. O chefe da criação mergulha nesse poço de trevas da sua própria criação para poder enfrentar pessoalmente a escuridão que a sua criação causou. E não há melhor símbolo para isso do que uma coroa de espinhos. A Bíblia diz que logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo: "Salve, Rei dos Judeus." Mateus 27:27-29. Os espinhos são o próprio emblema da maldição. Assim que Adão pecou, o Senhor lhe disse: "A terra produzirá também espinhos e ervas daninhas, que farão o seu trabalho muito mais difícil." Estes espinhos são justamente o oposto da fecundidade, da fertilidade para a qual a terra havia sido destinada e criada para o homem. Eles são o oposto da fertilidade para a qual o povo de Deus estava destinado. Enquanto Israel supostamente deveria ser uma videira frutífera que desse frutos para as outras nações, em seu lugar, o que Israel produziu foram ervas selvagens, daninhas, espinhos, segundo o próprio Deus fala em Isaías capítulo 5. E Jesus vai usar exatamente essa mesma imagem no seu ensinamento. Ao falar dos falsos profetas da sua época, ele pergunta: "Os homens por acaso podem colher uvas de espinheiros?" Ou seja, será que você encontrará a vida de Deus no meio de um povo fraudulento, mentiroso, desonesto? Os espinhos sufocam a fertilidade, a fecundidade da palavra. Jesus explica isso naquela parábola, né, sobre os terrenos onde a palavra de Deus cai. Portanto, os espinhos prejudicam aqueles que procuram espalhar essa palavra. Os espinhos são a própria representação da antivida, do anti-evangelho, da anticriação. E o que é que Jesus faz com tudo isso? Ele mergulha de cabeça no meio do espinheiro. Ele entra na maldição infrutífera, sem vida e dolorosa desse mundo. Através dela é confeccionada uma coroa de espinhos. E ele a usa com orgulho. O reino de Cristo não ignora os espinhos. Ele os inclui e os leva para seus propósitos redentores. Ele transforma as maldições em coroas e uma árvore destinada à morte na própria árvore da vida. Aqui está a redenção cósmica em sua maior glória. Que arrependimentos você nutre na sua vida? Que pecados você ainda lamenta? Quantos e se você fica perguntando enquanto tenta dormir? Você já sofreu com reviravoltas insensatas, pecaminosas ou infelizes do destino? Você considera que agora a sua vida está condenada a uma segunda, terceira, quarta, 57ª tentativa de parecer melhor para Deus? Olhe novamente para Cristo. Ele é aquele que transforma as maldições em coroas. Isso não é apenas um exemplo de redenção. A cruz é o próprio motor da redenção. E não existe nenhuma parte desse mundo que essa redenção não possa alcançar e tocar. Quaisquer que sejam os espinhos que você experimente,
Cristo está levando ele sobre si mesmo e confeccionando para ele uma coroa ainda maior. Ele não descarta os nossos espinhos. Ele não chega simplesmente e joga esses espinhos fora. Ele está confeccionando todos eles em uma coroa que ele mesmo veste. Ele está abrindo caminho através da maldição, através da cruz, para que as bênçãos da ressurreição possam fluir sobre nós. Mas nessas bênçãos, as maldições não são esquecidas. Elas estão incluídas, só que elas são glorificadas. E essas maldições se transformam na sua coroa. Não existe dor, não existe fraqueza, não existe infertilidade e não existe pecado que Jesus não assuma em seus propósitos e os transforme em uma glória ainda maior. Nós não temos exatamente a certeza de como ele faz essas coisas, mas quando nós olhamos para a cruz, nós não podemos duvidar que ele faz isso. Ele é aquele que transforma o deicídio, o assassinato de Deus, em glória cósmica e bênção para todo o universo. Ele é realmente o redentor do mundo. Não importa quão dolorosos os espinhos possam ser, nós podemos confiar naquele que faz dos espinhos a sua coroa de glória.